Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais uma reflexão para o canal Voz Espiritualista e hoje o nosso tema é a incorporação de orixás na Umbanda. Você já se perguntou se isso acontece? O que as pessoas querem dizer quando elas falam, por exemplo, que receberam seu Oxóssi, a sua Iemanjá? O que significa isso? Se você tem interesse nesse assunto, então acompanhe essa reflexão até o final, que creio você vai entender um pouquinho mais sobre esse assunto, lembrando que tudo que eu produzo é apenas a minha opinião, o meu ponto de vista sobre esses assuntos. Só que antes de nós começarmos, eu faço um convite para você. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, ajude a fortalecer essa comunidade. E caso você seja inscrito e as reflexões te ajudem, considere se tornar membro. Aqui embaixo tem um botãozinho azul escrito Seja Membro. Se você se tornar membro, você vai contribuir com R$ 7,99 por mês e, em troca, uma vez por mês, eu vou trazer um conteúdo sobre espiritualidade exclusivo para os membros. E caso você use o Telegram e queira nos acompanhar por lá, aqui na descrição do vídeo você também encontra o link do nosso grupo. É só clicar em entrar, tranquilo? Beleza. Vamos lá então. Vamos começar falando sobre o candomblé. No candomblé ocorre a manifestação de orixá. Mas como funciona isso? Através do processo iniciatório. Enquanto na Umbanda o indivíduo faz o desenvolvimento da sua mediunidade, no candomblé o indivíduo faz a sua iniciação. Ele se inicia para um determinado orixá, ou para um santo, como eles costumam chamar. Então o indivíduo ele vai ser recolhido na casa de candomblé, ele vai ficar lá vários dias, ele vai passar por várias cerimônias, e o objetivo final é fazer com que uma pequena fagulha da energia daquele orixá seja colocado dentro daquela pessoa. E essa fagulha, ela vai se transformar numa espécie de ser vivo que cresce dentro daquela pessoa. É o santo dela ou o orixá dela. Então, quando, por exemplo, no candomblé tem uma festividade de Ogum, não é a divindade Ogum que desce e pega a pessoa. É aquela fagulha, aquela energia colocada dentro do indivíduo que entra em transe, se manifesta e faz então ali a sua aparição no barracão. Produz o transe, faz ali as suas danças, distribui o seu axé, etc. Falar sobre isso é importante porque nem mesmo dentro do candomblé se fala na incorporação do orixá, e sim na manifestação. Tanto é que frequentemente as pessoas falam, eu virei no santo. Entendem a diferença? Na Umbanda, quando o indivíduo vai incorporar o preto velho, então vem um espírito, que é o preto velho, esse espírito se liga energeticamente ao corpo do médium e passa então a se manifestar através do médium. No candomblé, não é a divindade que vem e pega o sujeito, é aquela fagulha, aquela pequena energia que está dentro do indivíduo que se manifesta como uma forma de orixá particular. É por essa razão que no candomblé os próprios iniciados são templos dos seus orixás, que estão dentro deles, crescem neles como se fosse uma nova vida, um ser espiritual que habita o corpo do seu iniciado. É mais ou menos esse o contexto. Então, é por essa razão que eu acho muito estranho quando no universo da Umbanda alguém diz que recebe orixá. Porque se nem no candomblé, que é a religião que presta culto a esses seres, isso acontece, por que na Umbanda aconteceria? Sendo que a Umbanda tem 10 vezes menos culto aos orixás do que o candomblé, por exemplo. Não faz sentido. Eu sei que tem terreiros de Umbanda que falam que recebem orixás, mas eu nunca vi uma explicação convincente sobre o que de fato acontece. Então, na minha opinião, manifestação de orixá é coisa de candomblé. Não existe manifestação de orixá na Umbanda. O que se manifesta na Umbanda são os falangeiros dos orixás. Mas o que são falangeiros? São espíritos que trabalham na vibração de um determinado orixá.
Então, quando a pessoa diz, por exemplo, eu recebi o meu Ogum, não é que Ogum, a divindade, veio naquela pessoa, mas que se fez representar Ogum através de um espírito que trabalha na sua vibração, ou por outra, na sua falange. Então, quando a pessoa diz eu recebi meu Ogum, eu recebi meu Oxóssi, eu recebi a minha Iemanjá, não são as divindades que incorporaram nos médiuns dentro do terreiro de Umbanda. São espíritos, são falangeiros, que trabalham na vibração daqueles orixás e que se manifestam naquela pessoa. Por exemplo, aqui no nosso terreiro, a gente tem o hábito de fazer homenagens aos orixás. Recentemente, por exemplo, nós fizemos homenagem a Oxum. Então, quando os trabalhos começam, vários médiums vão receber falangeiros de Oxum, que não são entidades que normalmente trabalham no terreiro e nem trabalham com aqueles médiums. Mas como aquela é uma festividade em homenagem a Oxum, então virão espíritos que trabalham na vibração de Oxum como representantes do seu poder e da sua força. E quem se manifesta nos médiums são esses espíritos, e não a divindade. Por isso, no universo da Umbanda, quando a gente está falando de manifestação de orixá, no fundo a gente está falando de manifestação de falangeiro, espírito representante daquele orixá na Terra. Espero ter esclarecido. Vou parando por aqui. Um abraço, até a próxima.